Para muitos empreendedores, ter uma loja dentro de um shopping center é um sonho, né? Um dos metros quadrados mais cobiçados do planeta, shopping center. Mas nada começa lá. Existe um processo que muitas pessoas esquecem, pensam apenas no final. E hoje você vai conhecer um pouco da história da Vera de Castro. Ela tem loja de sucesso hoje dentro de um shopping, mas tem todo um processo que aconteceu antes, que vamos descobrir agora, conhecer um pouco mais sobre a Vera. Quem é a Vera? Quem é a Vera garotinha? Quem é a Vera adolescente? Conta tudo pra gente. Bem-vinda! Olá, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Então, quem é a Vera de Castro? A Vera de Castro eu sou paranaense. Paranaense. Eu não sou aqui do Nordeste, mas eu estou há 26 anos aqui no Nordeste, mas nasci no interior do Paraná, numa cidade chamada Centenário do Sul. E nem nasci exatamente na própria cidade, nasci numa fazenda, onde meu pai era administrador. E cresci e morei nessa fazenda até os 17 anos. E como nós éramos uma família muito simples, humilde, e era uma cidade centenária, era uma cidade pequena, a única opção lá era fazer o magistério. E eu, desde muito nova, sempre fui muito sonhadora. Eu não queria fazer o magistério. Mas era a opção que meu pai nos dava. As outras minhas irmãs, nós somos em 4 mulheres e um homem. E as outras minhas irmãs todas concluíram, né, o magistério. Mas eu não queria, eu fiz por obrigação. Mas o meu sonho era sair. E na primeira oportunidade eu saí. Né? Eu tinha 17 anos e eu saí de casa. 17 anos? Tinha 17 anos. Para meus pais foi um choque, mas eles aceitaram. E eu fui para uma outra cidade maior, próximo de Londrina. E ali começou minha vida. Eu fui trabalhar numa prefeitura e depois eu resolvi sair da prefeitura e fui ser sacoleira. Vendendo o quê? Vendendo roupa. Eu saía de Arapongas, que era, né, a cidade que eu morava. Eu saía de Arapongas, ia para São Paulo, lá no Brás. Fazia as compras o dia inteiro, pegava um ônibus, voltava. Qual produto? Roupa? Modinha. Voltava e começava a fazer minhas vendas. Naquela época eu chamava, né, de sacoleiras, né? E eu tinha muito orgulho de falar que eu era uma sacoleira. E eu fui durante 10 anos da minha vida. Aí me casei e fui morar em Londrina, né, que é uma das cidades também do norte do Paraná. E lá eu resolvi abrir uma loja. E dessa loja, eu atuei acho que uns 3 anos com a loja. O meu ex-marido recebeu uma proposta aqui para o Nordeste para trabalhar como representante de uma marca de alimentos. E ele falou, você quer ir? Eu falei, quero. E eu estava grávida de 7 meses da minha filha do meio, né? Aí ele falou, tá bom, então é para Recife, você quer? Falei, vou, né? E ele encarou, aceitou a proposta e nós viemos. Só que quando chegou aqui, a empresa falou, olha, não deu certo Recife, vocês vão ter que ir para Natal. E ele veio na frente, né? E eu como estava grávida, vinha depois. Ele veio de carro, depois eu vinha de avião. E ele aceitou, fomos morar em Natal. E lá eu morei 16 anos em Natal e nesse meio tempo as coisas não deram assim muito certo como a gente imaginava com aquela representada, surgiu outras coisas e no final das contas a gente acabou se separando. E
enquanto nós estávamos juntos, eu era praticamente uma sócia dele, na representada, só que era de alimentos. E daí eu estava vivendo um processo assim, muito complicado, que foi um processo de separação, que eu tive que tomar essa decisão, sabendo todas as consequências que eu iria enfrentar, porque era algo meio complicado naquela época, naquele momento, mas eu tinha que decidir, tomar uma decisão, sabe? Por mim, mas principalmente pela integridade dos meus filhos. Eu tinha que tomar uma decisão. E eu sabia que aquela decisão eu iria ter que continuar mantendo os meus filhos e que meus filhos iriam depender totalmente de mim. Você. E como para mim nunca foi difícil trabalhar, eu sempre trabalhei, sempre busquei, mesmo só ou com ele, eu sempre buscava conquistar as minhas coisas, eu resolvi, enfrentei e pedi a separação, e nesse meio tempo aconteceu que eu encontrei um amigo e ele falou, e agora, você não está mais trabalhando com alimentos, você está fazendo o quê? Eu falei, não, eu vou procurar alguma outra coisa para mim. Ele falou, procura meu pai, ele é representante de confecções, e ele está precisando de um preposto. Eu falei, tá, vou. E esse rapaz, ele tinha comprado um terreno meu, né, lá. Então, assim, a gente tinha conversado muito, ele sabia um pouco da minha história, da minha vida, e ele falou, tá. Eu falei, tá, vou lá. Aí essa pessoa, esse representante, que eu digo que ele foi o meu mestre, ele foi o que me colocou nessa vida de representante. Ele, na verdade, o que ele me encorajou, né, do jeito dele, no perfil dele, ele me encorajou. Na época, ele já tinha mais ou menos uns 35 anos como representante de várias marcas famosas, né, no segmento da moda. E daí, só que ele era muito prático e objetivo, né? Eu fui conversar com ele e ele me achou, assim, acho que no primeiro momento ele achou, não, essa mulher nunca vai ser uma representante, porque a representante tem que andar de tênis, camiseta e calça jeans. E eu fui muito bem arrumadinha, né? Que eu sempre gostei de andar bem arrumadinha. Aí, quando eu cheguei, ele falou assim, o que você quer? Eu falei assim, não, o seu filho falou que você tem uma vaga para preposto e eu quero essa vaga. Ele falou, e você acha que você vai vender? Eu falei, eu tenho certeza que eu vou vender. Eu estou precisando e eu vou vender. Aí ele falou, por que você acha que você vai vender? Eu falei, porque eu sei que eu tenho capacidade para vender, já trabalhei com modinha, já trabalhei e nunca trabalhei como representante de moda, mas já tive ponto físico e eu quero ver esse novo mundo, né? Aí ele simplesmente ele falou assim, você está de carro? Eu falei, estou. Aí ele falou, abra lá a porta-mala do seu carro. Aí ele foi, eu abri o porta-mala do meu carro, ele abriu a porta-mala do carro dele e ele mandei o rapaz colocar 2 caixas, sabe? Eu posso falar a marca? Pode. Pronto, 2 caixas da Gatos e Atos, que é uma marca de uma modinha muito bacana de Gaspar, Santa Catarina. Aí ele falou assim, pronto, quando você tirar os teus pedidos, você pega e passa por fax, que naquela época, há 14, 15 anos atrás, era fax. Eu falei, tá certo. E na época eu estava passando por uma fase bem difícil mesmo, tanto financeiramente. E eu tinha uma secretária em casa e ela falou assim, dona Vera, vamos juntar as moedinhas, a senhora bota gasolina e vá vender. Eu falei, tá, vamos catar umas moedinhas mesmo para abastecer, porque na época eu não tinha moedas. Exato. Aí comecei, eu já imaginava qual é a loja que eu ia atender, como que eu ia chegar, porque era uma experiência nova para mim, né? Aí eu sei que eu fui na primeira, deu certo, eu fui na segunda, deu certo.
Aí ele falou que era para eu mandar os pedidos só no sábado, para passar os pedidos por fax só no sábado. Falei, tá certo, só que eu vou esperar sexta-feira à noite e passei. Foi uma lista, enorme. sabe? Aí ele ligou para mim, muito bem, ele tem até a mania de tratar de muito bem, parabéns. Nossa, eu Conseguiu, me surpreendeu. tô surpreso, mas escuta, por que você vendeu tanto? Eu falei, o que o senhor pediu? O senhor não pediu para me vender? Eu vendi. E realmente eu tinha surpreendido, eu tinha feito uma venda que acho que naquele ano todo, só daquela marca ele não tinha vendido, sabe? E daí eu fui pegando gosto, e daí ele foi me dando outras marcas, e assim foi até surgir a do Loren, né, que é uma marca de lingerie. Lembro demais. Da qual eu trabalhei também quase 5 anos. E eu estava nesse processo de separação e para mim seria muito interessante se eu saísse de Natal. E eu queria muito sair de Natal. E coincidentemente aconteceu surgir a marca, a vaga para Paraíba. Aí eu falei, não, tudo bem, eu quero. Só que para mim foi um desafio maior ainda, porque primeiro que eu morava há quantos anos lá? 10 anos em Natal. Começar tudo novo, cidade nova. E outra coisa, eu sempre fiquei dentro de Natal, não saía para viajar para lugar nenhum, não conhecia exatamente nada do interior, né? Acho que no muito que eu tinha vindo era 1 ou 2 vezes aqui, lá em João Pessoa, né? Aí eu fui e falei, meu Deus, como que é? Eles me deram um setor, Paraíba de ponta a ponta. Quando eu vi assim, a distância de Natal, porque eu ia ter que ficar um período ainda em Natal, até as crianças chegar julho para eles transferir para João Pessoa, eu tinha que ficar trabalhando de Natal e vim para Paraíba. Aí quando eu vi a distância, 500, 600 quilômetros, eu falei, meu Deus, e como que eu vou fazer? Então, assim, eu me vesti de coragem, porque eu sabia que os meus filhos, o que eu queria para os meus filhos, né? E o quanto eles iam precisar, né? De mim, daquele meu esforço e não, né? Um sacrifício, porque não é fácil para uma mãe deixar 2 filhos adolescentes. Na época eles eram adolescentes, o menino tinha 12 e a menina 13. E aí eles ficavam só, porque quando eu morava em Natal, eu ainda tinha uma pessoa que dormia em casa, trabalhava. Mas quando eu mudei para João Pessoa, eles passaram a ficar só, né? Daí eu tinha que trabalhar de segunda a sexta, porque eu era CLT, não era representante autônoma, como eu sou hoje. Eu era CLT, fui contratada como carteira assinada, então eu tinha que trabalhar de segunda a sexta. Tinha ajuda de custo, tudo. E assim, foi muito, muito sacrifício. E eu lembro que, na época, a do Loren, como CLT, eles davam uma média, né? Tipo, um exemplo, R$ 700 por semana de ajuda de custo. E a minha situação era tão difícil que eu dividia isso. Eu fazia a feira, tipo, 350 eu vou fazer a feira para deixar para eles, porque o meu medo era faltar a comida deles. E 300 eu saía para viajar. Muitas vezes, e eu estava até contando essa história esses dias para um gerente meu. Muitas vezes eu cheguei a negociar, falar para uma cliente, compra aqui 2, 3 sutiãs do meu mostruário, porque eu não tenho dinheiro para voltar. E isso aconteceu pelo menos umas 3 vezes, sabe? Então, assim, não foi fácil, mas eu consegui chegar aonde eu estou hoje, né? E foi tudo assim, através de muita luta, não foi nada fácil. Nada foi fácil. Nada. Se você estivesse diante de você agora aqui, com 20 anos, 30, nesse momento que você precisou fazer escolhas, o que é que você diria para aquela moça? O que é que você diria para aquela Vera, que hoje é outra Vera? Se você estivesse diante de você agora,
Aquela Vera que precisava sair de Natal para João Pessoa, aquela Vera que deixava os filhos adolescentes em casa, aquela Vera que precisava fazer negociações para não deixar faltar o alimento para os filhos, que se virou nos 30 para ser o marido e a esposa na mesma pessoa. Eu diria assim, seja corajosa, porque vale a pena, sabe? Porque todo esse sacrifício eu fiz com o único objetivo. Formar os meus filhos. E eu consegui. Aos trancos e barrancos, eu consegui dar para eles o que eu sempre falava desde pequeno. Gente, eu não vou deixar patrimônio nenhum para vocês. O patrimônio de vocês vai ser o estudo. E desde que eu me separei há 14 anos, eu vivo para os meus filhos. Eu passei praticamente 4 anos depois de separada, sozinha, literalmente sozinha. Porque, pelo motivo deles serem adolescentes, eu tinha muito medo de ter um outro relacionamento. E outro porque, assim, eu não tinha tempo. Sabe? Eu não tinha tempo. Era de segunda a sexta trabalhando para que eles estudassem, para que eles se mantessem com o mesmo padrão de educação que eles tinham antes, né? E valeu a pena? Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Eu criei os dois sozinha. O pai, fazem 14 anos que nunca mais fez contato com eles. A menina fez até contato com ele há 2 anos atrás, mas não conseguiram criar um vínculo entre pai e filho, eu acho que não rolou. E o menino até hoje também não tem contato. Então, assim, ele também financeiramente nunca me ajudou em nada, mas eu abrindo mão de viver e me dedicar a esse propósito que eu tinha, que era formar os meus filhos. Hoje eu tenho, são 3, né? Eu tenho o mais velho que mora lá no Paraná, tem 2 meninas lindas, eu tenho 2 netinhas lindas, ele é casado, e a Amanda e o Vitor, que é do meu segundo casamento, que foi dessa separação de Natal. Hoje eu tenho uma filha formada em Direito, que faltava 1 ano ainda para se formar, ela já estava empregada em Curitiba, num escritório em Curitiba. Hoje ela é associada do escritório, faz mestrado na Federal de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E, assim, estou hoje com o meu filho, que falta 2 anos para se formar em medicina. Então, assim, eu digo com toda a certeza do mundo, para qualquer mulher, sabe, vale a pena, vale muito a pena você se sacrificar, você lutar, porque o resultado chega, sabe? Hoje, o que é que você acredita o que é que seu filho pensa quando olha para você e olha toda a trajetória? Se você tentasse ouvir o pensamento do seu filho, o que é que você diria? O que é que ele olha para você, ele vê o quê? Ele, pelo que ele fala, ele me chama de guerreira, ele acha que eu sou uma guerreira. E hoje o meu filho, que é o Vitor, que, né, a Amanda está em Curitiba e eu tenho... É o que está mais perto de você. O que está mais próximo. Aí ele é sem explicação, porque ele é tudo de bom, né? Tudo de bom na minha vida. E eu sei o cara bacana que eu eduquei, que eu criei. Ele vai ser um excelente pai. E um grande médico, se Deus quiser. O orgulho de mamãe. É o meu orgulho. Os 2, Amanda também, né? É uma guerreirinha, porque ela tem apenas 24 anos e ele tem 23. Os outros filhos não podem ficar com ciúme, não, tá? Ela está falando aqui do filho que está mais pertinho dela. Não mas pode ela não. Ela está aqui super emocionada falando dos filhos, o maior orgulho do planeta. Como você se vê daqui a 5 anos?
Quais os seus sonhos para daqui a 5 anos? Olha, eu não quero nem esperar 5 anos. Eu digo que assim que o Vitor se formar, eu quero me reencontrar. Eu quero, sabe, voltar a viver para mim. Sim. Resgatar muitas coisas que eu abri mão por eles, sabe? E eu acho que é quando eu vou começar realmente a viver. Mas, com toda certeza, eu vou olhar para trás e vou ter muito orgulho do que eu fiz. Talvez tem pessoas nos assistindo e dizendo, fiz tanta coisa, deixei de viver a minha vida, me esforcei tanto, perdi a minha vida. Olha o sentimento de gratidão que você consegue observar aqui. Ela está decidindo viver para ela, depois que a missão dela for cumprida, né? Dela entregar o que ela se comprometeu lá atrás. A missão de mãe dela está sendo cumprida. Agora é a vez da história dos seus filhos. Exatamente. E esse sentimento de missão cumprida, isso é maravilhoso. Parabéns por tudo que você fez, por todas as noites que passou acordada. Parabéns pelo joelhinho, né? Com certeza. Que ficou lá orando para Deus cuidar de cada um deles. Talvez ter tomado banho gelado para parar uma febre, né? De contar Muitas moedinhas para sair de um ponto para o outro. Quem nunca, né? E aí, gente, isso é vida real. Eu espero que isso esteja tocando vocês. Porque contar moedas para fazer algo, quem nunca? Para começar a iniciar alguma coisa. Exatamente. Hoje está aqui contando a história dela para o mundo inteiro. É a Kênia? É a Kênia? Posso chamar a Kênia? Nós temos colunistas fixas fora do Brasil, mulheres brasileiras fazendo conexões conosco. E eu quero chamar a Kênia agora, que tem uma pergunta para fazer. Olá, Keila. Olá, pessoal. Tudo bem? Estou aqui hoje, dei uma pausa no trabalho para participar um pouquinho com vocês. Eu estou aqui na cidade de Doc, que fica no Cairo Antigo, a parte mais antiga do Egito, né? Onde você vê o pessoal com aqueles trajes mais tradicionais, bem legal aqui. E eu estou aqui, ó, com a bandeirinha do Brasilzão no fundo para interagir com vocês. Então, eu queria perguntar para a nossa convidada de hoje, qual a sua definição de felicidade? Fala para mim. Qual a sua definição de felicidade? A minha definição de felicidade é de dever cumprido. Isso, para mim, é felicidade. Entendeu? Eu cumpri com o meu dever de mãe, de pai, que eles não tiveram, né? Do que não foi fácil, porque eu sempre morei aqui, a família toda continua no Paraná, sempre foi eu e eles, meus filhos, e a minha felicidade realmente é a felicidade dos meus filhos, porque eu sei que eles, sendo o que eles são hoje e o que eles estão conquistando, eles vão ser muito felizes, e é isso. Temos mais uma pergunta agora com a Marcele, na Itália. Oi, Keila. Oi, Brasil. Tudo bem? É muito bom falar contigo. Estou aqui ligadinha no programa de Milão, na Itália. E também tenho uma perguntinha para fazer. Quais são as 3 coisas que você mais valoriza na vida? Pois é, 3 coisas que eu mais valorizo. A família. A honestidade, eu acho que precisamos de pessoas honestas, mais honestas, tá? E acho que em primeiro lugar, Deus, né? Deus, a família e a honestidade. Respondeu tudo. Vamos falar agora com a Morjana. Oi, Keila! Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Olha só, eu gostaria de falar com vocês que aqui na Alemanha, eu percebi, principalmente aqui nessa região que eu moro, muitas mulheres têm muitos filhos. Eu só fiquei em uma mesmo e tá tudo certo.
Mas eu percebo que tem muitas mulheres aqui com vários filhos. A criança mal fez 1 ano e já está grávida novamente. Não condenando as mães ou as mulheres que decidem essa vida, né? Mas enfim, a minha pergunta é, eu sei que é muito difícil a vida de negócios, né, de uma empresa e a vida familiar. Conciliar essas duas coisas normalmente é bastante difícil. E você, como é que você faz para poder conciliar essas duas vidas, a vida familiar e a vida dos negócios? Então, para mim é um pouquinho mais complicado, porque assim, o meu negócio não é no meu habitat, não é na cidade onde eu moro. Peraí, você não mora em Recife hoje? Eu não moro em Recife, eu moro em João Pessoa. Aí eu tenho as lojas aqui no Shopping Paulista, e além das lojas, eu ainda continuo como representante comercial. Ou seja, eu viajo de segunda a quinta e foco nas lojas na sexta e no sábado. Então, assim, para casa, hoje eu tenho só o domingo para ficar. Então, hoje eu tenho uma pessoa, hoje eu sou casada novamente. Ele viaja com você? Não, ele fica lá, ele fica em João Pessoa e eu fico para cá. E como eu trabalho no estado, como eu sou representante, trabalho no estado, nós alugamos um apartamento onde fica sendo o meu ponto de apoio, né? Porque às vezes eu estou aqui, mas eu vou atender Carpina, eu vou atender Caruaru, eu vou e volto, ou às vezes eu passo um dia só na semana, enfim, ficou meu ponto de apoio o apartamento aqui. Até porque, geralmente, eu volto na quinta, aí eu fico quinta, na sexta ele vem para cá para me buscar, né? Ele vem e a gente volta no sábado, geralmente a gente volta no sábado à noite, tipo, depois que a loja fecha. Você até hoje não parou? Não parei. E não pretendo parar tão cedo. Muito bem. Tem mais perguntas aí com a Vanessa? Olá, Keila, tudo bem? Estou aqui no norte da Espanha, Astúrias, mas estou ligada também na entrevista. E claro, quero fazer minha pergunta também. O que as pessoas ficariam mais surpresas em saber de você? Pode contar pra gente? Posso, vou falar o que eu acho que as pessoas ficam surpresas. Quando eu falo que eu sou representante, eu não sou representante só daqui até Caruaru, ou daqui. Eu já cheguei a fazer esse estado todo, ou seja, rodar, viajar 800 quilômetros sozinha, para o sertão, para o agreste. E eu nunca tive medo. Eu acho que isso é uma coisa que surpreende, porque assim, geralmente, até mesmo os meus colegas representantes, homens, eles têm medo de fazer aquele trajeto do sertão para o agreste, até Petrolina, né, no caso. E eu sempre fiz muito de boa. E viajei muito à noite também, que eu adoro viajar à noite. Eu acho que isso surpreende também, porque a maioria dos homens não gosta de viajar à noite. Eu adoro viajar à noite. Vocês acabaram de conhecer a história da Mulher Maravilha. Muitas pessoas acham massa, que bacana, né? Loja dentro de shopping, uma mulher de sucesso. E não sabe o que ela passou e o que ela vem passando e como ela tem se comportado até hoje para conseguir conquistar o que ela conquistou hoje. Nossa, o que é que você pode falar para as mulheres que estão nos assistindo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que tem um sonho e às vezes não tem coragem, né? E às vezes não pensam que não tem a capacidade de fazer o que você acabou de dizer que faz. Ela deixa com que os obstáculos sejam maiores do que os sonhos. Exatamente. Olha para aquela câmera ali, a primeira, e fala para as outras Veras de Castro que podem estar por aí nos assistindo. Olha, eu acho o seguinte, o que eu tenho a dizer para todas as mulheres, não tenham medo.
não tenham medo de enfrentar dificuldades, de sonhar. Sonhe e acredite no seu sonho, porque eu sonhei, eu lutei e conquistei muitas coisas na minha vida. Isso não quer dizer que eu já estou num patamar, já estou estruturada. Não, eu ainda tenho que lutar muito, eu ainda tenho muitos projetos na minha vida. Hoje eu estou com 57 anos, não pretendo parar tão cedo, não pretendo. Então, eu acho assim, se você acredita no sonho, principalmente quando você é mãe, tá? Sonhe por você, mas primeiramente sonhe pelos teus filhos, porque o futuro deles depende realmente da gente, entendeu? Do que nós ensinamos e do que nós acreditamos que eles podem ser capazes de fazer. É isso. Obrigada pela sua participação. E você, quando pensar que não tem mais força, quando pensar que não aguenta mais, quando pensar que já usou todas as suas munições, acredito no que eu estou falando. Você só usou 20%. Tem 80% guardado dentro de você. Tchau, tchau.